Olá, minha gente. Vamos dar sequência, né? Esse trabalho de estágio supervisionado, que é, né, para o ensino médio. Esse trabalho de estágio supervisionado é para o ensino médio, na qual o tema desse trabalho que eu desenvolvi foi em cima do meio ambiente, né? Onde eu falo sobre meio ambiente e sustentabilidade, sobre o tripé, sobre essa educação ambiental, sobre sermos, né, educados, né, com o meio ambiente, sobre a responsabilidade nossa de cuidar do que é nosso, do que é de todos, né, do que estão aqui, dos que ainda vão vir. Então, esse trabalho é para todos, para que eu possa desenvolver essa consciência de cuidar do meio ambiente, de perceber quando vim praticar alguma ação que já venha acostumado, né? Por exemplo, jogar o lixo na rua, né? Que venha, depois dessas aulas, venha ter uma consciência, pelo menos de olhar para um lado, para o outro, e procurar ali também uma cesta de lixo, né? Já é um começo de uma consciência de que aquele lixo vai prejudicar, né? Tudo que vai e volta, tudo tem consequência. E essa consequência é para todos. Então, esse trabalho é para que venha aí desenvolver um conscientizar, né? Um conscientizar de educação para o meio ambiente. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Bem, o trabalho, né, como eu estou falando, é sobre meio ambiente e sustentabilidade, com o título Conscientizar para Mudar. Porque quando a gente tem consciência de que está errado, a gente vai tentar mudar, né? A gente vai tentar mudar para acertar. Então, né, esse trabalho já vem aí, hoje já é a nossa 6ª aula. A primeira aula foi sobre conceitos de meio ambiente e sustentabilidade. A segunda aula foi sobre educação ambiental. A terceira aula foi sobre impactos e problemas ambientais. A quarta aula sobre impactos positivos. A quinta foi sobre responsabilidade. E a nossa aula de hoje, né, é sobre os resíduos sólidos. É como se fosse uma sequência, né, do início, e aí vamos dando sequência de cada assunto, né, de cada conteúdo. Na aula passada eu falei sobre responsabilidade, na qual eu falei também sobre reciclagem, né, que é algo muito importante, na qual a gente descarta o lixo no lugar certo, aquele lixo vai ser transformado ou no mesmo objeto, ou na mesma e transformar em outro material. Então é um trabalho muito importante. Hoje eu irei falar para vocês sobre resíduos sólidos. Então vamos começar a nossa 6ª aula. Então, resíduos sólidos. Mas o que são resíduos sólidos? Né? Eu vou falar para vocês e já vocês já vão saber o que é esses resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, define resíduo sólido como sendo todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedade. O descarte desses resíduos não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é mais necessário ou útil para quem o descartou. Contudo, ainda existem grandes chances desses resíduos ainda ser útil para outras pessoas
em sua forma original ou transformada. Então tem tudo a ver, aliás, tem um pouco a ver com a aula passada, né? Que eu falei na aula sobre vários conteúdos, né? Mas entre eles sobre a reciclagem, que é o quê? Porque tudo que nós não utilizamos mais, ou tudo que nós descartamos fora, ou jogamos no lixo, que dá no mesmo, tudo isso são resíduos. Então, como eu falei na aula passada, já tem um pouquinho de tempo, mas vou só relembrando o que foi, né, citado, relembrando o que foi falado na outra aula sobre o assunto reciclagem, na qual a gente descarta o lixo, né, sempre no lugar certo, para que esse lixo ele venha a ser transformado. Ele se transforma, ou ele volta na forma original, ou ele é transformado em outro material que não tem nada a ver com o que ele era. Então, isso é reciclagem, que depende de nós fazer esse descarte de maneira correta. É lógico que tem que ter em sua cidade, na cidade que você mora aí, uma coleta seletiva, né? Então, né, só relembrando aí, que resíduos sólidos são nada mais, nada menos que lixo. Lixo que nós descartamos, que nós jogamos fora. E que muitas vezes também, como fala aqui nesse slide, né? Muitas vezes não dá para... Não é porque... às vezes esse material, ele ainda tem alguma serventia. Ele serve para ser doado, por exemplo. Porque muitos descartam esse lixo simplesmente porque não quer mais, né? Então, ele pode ser utilizado novamente, né, da mesma forma por outra pessoa. Por exemplo, é um sapato, uma roupa, um brinquedo. Então, pode ser doado ao invés de ser jogado no lixo, ao invés de ser descartado no lixo. Vamos seguir aqui, né? Já dá para entender o que são os resíduos sólidos. Só muda aí o nome, mas são os lixos que nós descartamos, né? Então vamos conhecer aí também quem são. Mais para frente aí, vamos conhecer mais sobre esses resíduos, né? Sobre esse lixo, quem são, quem faz esses descartes desses lixos, né? Então vamos seguir. Como a PNRS define o estado dos resíduos? Então, os resíduos possuem uma definição estática, conforme definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS. Os resíduos apresentam-se nos estados líquidos, semissólidos e gasoso. Então, vou falar um pouco, né, sobre esse resíduo. Ele possui, né, uma definição estática, como eu venho falando, conforme a definição na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Os resíduos apresentam-se nos estados líquido, semissólido. Líquido, quando as características tornam inviável o lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. E gasoso, quando contido em recipientes, né? Apesar da definição única, há legislações específicas para cada segmento, ou seja, para cada atividade, que implica em geração de resíduos. Então, quem descarta esses resíduos, então, são nada mais do que nós, né? São os urbanos, são as indústrias, os hospitais, as construções civis e nucleares, que faz aí esses descartes aí desses lixos. Então vamos aqui, né, conhecer um pouco sobre cada um desses. Vamos aqui conhecer aqui um pouco sobre os tipos de lixo, né? Sobre quem descarta esses lixos, né? A atividades, né, os tipos de lixo são atividades que produzem lixo.
E quem produz esses lixos? Quem são? Como eu acabei de citar, né? São os urbanos. Vou ver se dá para marcar aqui para vocês enxergarem. Estou no vermelho. Para vocês enxergarem aqui, né? Vou marcar aqui para vocês. Aqui, né? Os urbanos. As indústrias de todas as formas. Indústrias, são tantas as indústrias, né? Todas têm um descarte de lixo. Não vamos dizer que todos jogam a descartar esse lixo no lugar errado. E nem dizer que todos jogam esse lixo, descartam esses lixos nos lugares certos. Isso serve, né, para quem, por exemplo, que todos produzem lixo. E esse lixo deve ser descartado, né? Tem que ter aí um lugar adequado para cada tipo de lixo. Nem todos, mesmo com o trabalho mesmo com o belíssimo trabalho aí da PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Juntamente aí com todos os conselhos, com os instrumentos, o que rege aí, né? Questões de olho, em cuidar do meio ambiente, né? O CONAMA, né? O CISNAMA, que aí trabalham em prol, né? do meio ambiente, né? Então, mas mesmo assim, com certeza tem indústria, né? Tem indústrias e várias outras coisas aí que descartam os lixos em lugares errados, que ainda passa aí por despercebido, né? Fazer esse descarto aí em lugares errados. Então, nem todo mundo faz o certo e nem todo mundo faz o errado. Então, aí vamos dar continuidade, né? Quem são mais esses, quem produzem esse lixo. Aqui os hospitais, todos os tipos de clínicas, né? As construções civis, que são muitas, então todos produzem lixo. Todos os nucleares, todos produzem lixo. Mas para onde vai esses lixos, né? Para onde são descartados esses lixos? Quando são descartados nos lugares corretos, sim, positivo. Então vai ter que ter um cuidado, né? Tem um cuidado aí maior com o meio ambiente. E quando são descartados nos lugares inadequados, nos lugares errados, então isso nos prejudica. Prejudica quem? Todos nós, seres humanos, todos nós, em toda a vida em termos em geral, né? Tanto humano como animais, como os vegetais, né? Então aí todos vêm ser prejudicados. Então vou falar sobre cada um deles. Né? Vamos começar aqui com o urbano, que já está aqui, né? Vou falar aqui um pouco sobre ele. Está aí. São provenientes de residências da limpeza pública urbana, dos comércios e de prestadores de serviço. Geralmente são compostos por resíduos de natureza orgânica, recicláveis, em geral, quem são? Os papéis, né? Os plásticos, os vidros, e inorgânicos, que são os produtos manufaturados, né? Em geral, né? Contendo alguns recicláveis, e como o metal, os rejeitos, ou como espuma e isopor. Então aí já dá para saber, né, quem são esses urbanos aí, o que eles produzem, quais são os tipos de lixo que cada um produz. Então somos nós, né, que estamos aí, né, descartando esses lixos aí, que são os recicláveis. Então vamos para as indústrias. A indústria são provenientes dos processos produtivos industriais, que são as usinas, as fábricas, né, as fábricas de montagem de peças, de fabricação de alimentos, e entre tantas, né, outros tipos de indústrias aí que vêm a lançarem aí cada tipo de lixo. Podem estar no estado sólido,
semissólido, líquido ou gasoso. Essas empresas, essas indústrias, essas fábricas, tudo que eu citei, eles podem produzir esses lixos dessas formas, tanto sólido, semissólido, líquido ou gasoso. E que também tem ele pode ser classificado, né, como o de classe 1 ou de classe 2. Mas quais são esses resíduos aí que são classificados na classe 1? Então, são caracterizados como perigoso. É quando implica em risco à saúde pública, ou à saúde, né, de todas as formas, como eu citei, e né, de todas as formas, né, tanto humana como o meio ambiente. Então, a indústria, ela produz esse tipo de lixo, de várias as formas, de estados, e que pode ser classificado aí de classe 1 ou classe 2. A classe 1, né, que são a classe que usam as características dos resíduos perigosos. E a classe 2, que são os que não apresentam as características do tipo 1, ou seja, que não são tão perigosos igual os que são classificados na classe 1. Por exemplo, o que tem na classe 2? Quais são as características da classe 2? Papelão, o papel, né, os produtos descartáveis, né, os vidros. Então, são os tipos de lixo que as indústrias produzem. Então, que são classificados aí, que são os lixos perigosos e os lixos menos perigosos. Que também, né, relembrando, né, toda empresa deve possuir um documento, né, um licenciamento ambiental. Como eu já falei aí, né, a PNMA, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né, de acordo aí com a lei federal. Então, o Sistema Nacional, o CONAMA, a AI, que é também o Sistema Nacional de Informação Ambiental. Então, todos esses e outros e muitos outros aí para estar aí, né, trabalhando para são os defensores, no caso, né, do meio ambiente. Então, toda empresa precisa ter esse licenciamento. Então, continuando, como eu falei, né, são quem são que produzem os lixos, né, os urbanos, né? Quais são os tipos de lixo que o urbano produz? Nós conhecemos o tipo de resíduos que as indústrias produzem. Nós também conhecemos. Então, vamos continuar. Quais são, né, os hospitalares, os resíduos hospitalares? Vamos conhecer também quais são esses resíduos produzidos pelos os tipos de hospitais, né, de clínicas. Né? São resíduos produzidos dentro de estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, clínicas veterinárias e muitas outras, né, nesse quesito aí de hospitais, né, de saúde, no caso. A classificação destes resíduos obedecem o regulamento da Anvisa, de número 306, de 7 de dezembro de 2004, onde dividem os resíduos em 5 grupos: A, B, C, D e E. Os resíduos industriais que são produzidos pelas indústrias são divididos em classe 1 e classe 2. Já os que são produzidos, né, nesses estabelecimentos de saúde são divididos, né, em grupos de A, B, C, D e E. Então, independentemente do grupo de resíduo, a forma de tratamento deve atender às exigências do regulamento, né? Do tratamento deve possuir um documento que ateste a regularidade ambiental e emitir certificado de destinação final dos resíduos.
Então, como eu falei, né, tem aí os defensores do meio ambiente que estão de olho, né, para cobrar ali, né, onde eles só liberam, né, esse funcionamento depois de estar aí com tudo correto, né, obedecendo aí as leis, né, para funcionar. Outro também são a construção civil, né, proveniente de obras civis, né, os resíduos de construção civis, como por exemplo de construção, demolição, reformas, ampliações, né, tudo que está aí, né, que faz parte aí de construção, né, então faz parte das obras civis, e esse lixo aí, tudo que essa construção produz, né? Que uma construção civil produz. Comumente conhecido como entulho, né? Toda obra tem entulho. Seja ela de que for. Se for uma construção, se for uma demolição, se for reforma, sempre terá entulho. Então, o que são esses entulhos, né? Então vamos falar aqui também um pouco desses entulhos. Componentes de cerâmicas, tijolos, né, que são os tijolos, os blocos, telhas, né, placas de revestimento, então argamassa, concreto. Então tudo isso aí faz parte, né, dos resíduos de construção civil. A classificação deste resíduo obedece à resolução CONAMA, de número 307, de 5/7 de 2002, onde dividem os resíduos em 4 classes: A, B, C e D. Também deve possuir documento e certificado ambiental. Então, veja que eu sempre falo, né, que todo tipo de estabelecimento precisa de um alvará de funcionamento, ou seja, de um licenciamento, né? Então, até, né, mas para isso precisa, a construção civil precisa saber para onde é que vai esse entulho, precisa cobrar, né, porque precisa ser jogado aí, ter um lugar para jogar, para descartar esses lixos. E também tem os nucleares. Os resíduos nucleares envolvem a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, além de seus constituintes e características, né? Os resíduos da substância cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Então, já conhecemos aqui, né, quais são os tipos de lixo, né, que são produzidos, as classes, né, os grupos. Não falei sobre cada grupo, mas que são divididos em grupos. Bem, aqui nesse slide, eu coloquei para vocês essas imagens, que com certeza são conhecidas, bastante conhecidas. Eu procurei as mais conhecidas para que, né, a gente tenha aí um certo conhecimento daquilo que nós utilizamos, o perigo que causa, né, um certo tipo de instrumento, de material que nós utilizamos na nossa própria casa. Então, não vai dizer eu não conheço esse material. E todos conhecem, nem que seja um conhece, né? Então, são provenientes dos resíduos tóxicos, né? Ou seja, que é classificado aí na classe 1, que são os produtos perigosos, né? Que são altamente perigosos à saúde em suas diversidades, tanto humano como animal e como vegetal. Este já que falei, né? Aqui está escrito aqui no slide. Se eu ler aqui para vocês. Resíduos tóxicos. Muitos desses materiais são considerados tóxicos, que fazem mal à vida em sua totalidade, humana, animal e vegetal. Que pode, né, contaminar o quê? Pode contaminar o solo,
pode contaminar a água e pode contaminar o ar, né? Então, se pode contaminar a terra, a água e o ar, consequentemente, nós vamos ser prejudicados, né? Os animais, o vegetal de todas as espécies, né, que precisa aí, que depende, né, de um ambiente limpo e saudável. Então, aqui a primeira foto, né, tem esses produtos aqui, que a gente vai falar um pouquinho na frente, mas já dá para perceber. Todo produto que contém esse símbolo, ele é perigoso, altamente tóxico, né, à saúde. Mas também, quem não conhece esse material aqui, esse objeto? Todos nós conhecemos a lâmpada, né? Sim, a lâmpada é um objeto muito perigoso, altamente tóxico, né? Contém aí um material aí que chama mercúrio, né? Que é altamente tóxico, né? Quando quebrado, né? Enquanto ele está funcionando, tudo bem. Mas quando ele não é mais útil, ele precisa ser descartado, né? Muita preocupação aí em seu descarte, para que não seja jogado em qualquer lugar, né? Que seja aí jogado em um lugar mais reservado. Se não tem um lugar para ser descartado, então coloca aí, né? Afasta, porque ele faz muito mal à saúde. E também, muito perigoso também são esses materiais aqui, gente. Quem não conhece a pilha, quem não conhece as baterias de celulares, né? Todos nós conhecemos. E você faz esse descarte correto, né? A gente sabe que tem um lugar aí, né? Que às vezes tem lugar que você mora que tem aí o lugar que você deve fazer esse descarte, justamente para que ele não seja descartado no lugar incorreto, né? No lugar que não é adequado. Ele precisa ser descartado no lugar correto, porque ele faz mal à saúde. É altamente tóxico. Então, enquanto estiver funcionando direitinho, ele não está fazendo mal. Mas quando nós descartamos ele no lixo, ele vai ser muito perigoso à nossa saúde, né? Altamente tóxico. Também não dá para ver aqui, mas assim como a pilha, assim como a bateria de celular, né, e também a lâmpada, são prejudicial à saúde, à nossa saúde também. Um objeto que é bastante conhecido é as baterias de carros, né, de veículo, né, de carro, que a gente conhece também e que também, né, deve ser descartado no lugar certo, porque faz muito mal à saúde do pessoal. Esse material é até mais fácil ser descartado, né, quando faz a compra, né, de um material novo, eles sempre, né, já cobram aí o material antigo, né, o que já que não tem mais serventia a você. Então é mais fácil, né, não descartar esse material no lixo, porque você já devolve, né, para o comprador. Você compra e devolve aí o antigo. Mas a pilha, que são a que a gente utiliza muito, né, as lâmpadas, né, que são também também um material também que eu não coloquei aqui, mas tem os termômetros, né, que também tem material também muito tóxico. Eles são muito importantes aí para utilizar, para ser descartado por essa causa aí. Porque enquanto ele está sendo utilizado, então ele está na forma ali, né, sendo útil, ele não faz mal. Ele ajuda, pelo contrário, ele ajuda. Mas quando não
não é mais útil, ele pode fazer mal, porque nós descartamos no lugar errado. Isso aqui, minha gente. Mas isso aqui eu não descarto porque eu não trabalho com isso, certo? Mas a gente vê também, né? Às vezes aí lugares que contém, né? Esse lixo. Muitas vezes você passa e vê esse material sendo distribuído aí no mesmo lixo que é jogado, né? Os urbanos, né? As mesmas coletas, não tem diferença. Então é muito perigoso. É muito perigoso fazer esse descarte aí. Ele precisa ter um tratamento adequado aí para esse tipo de lixo. Então é bom, né? É bom fazer esse conhecimento aí. Cuidado com as lâmpadas fluorescentes. Cuidado com as pilhas, né, com as baterias dos celulares, que elas fazem mal quando descartadas no lugar errado. Bem, como eu venho falando, né, sobre essas plaquinhas, eu achei importante falar. Porque quem não conhece, né, por exemplo, essa plaquinha aqui, esse símbolo. Então, quando a gente vê esse símbolo, nós já sabemos logo. Esse produto, ele é tóxico. Não encosta porque é um produto perigoso. Então, isso já é um símbolo que já identifica que esse produto ele faz mal à saúde. Quem também não conhece esse? É uma chama, sim. Mas se você vê esse produto, esse símbolo em algum produto, você já sabe. É inflamável, né? Então, aqui também, você já sabe que é um material corrosivo. É um produto tóxico, é um produto de tóxico radioativo, né? Então, esse aqui também. Então, é até importante nós alertarmos quem tem criança em casa, em mostrar esses símbolos, para que eles tenham esse conhecimento de afastar, né, de saber que aquilo é perigo. Não encosta porque é perigoso. Não é verdade? Então é bom ensinar, falar, olha, essa plaquinha é de perigo. Onde você vê essa plaquinha, você afasta, porque é perigoso. Certo? Então vamos dar aqui continuidade, porque essa aula é justamente sobre isso. É sobre os materiais perigosos. Vou falar assim sobre os produtos de classe 1, que são os produtos altamente tóxicos, altamente perigosos, para nos alertar, para que a gente deixar em estado de alerta, para que a gente vê, mesmo que você já saiba, né, você já tem esse conhecimento, já conhece essas placas, sim, mas é bom transmitir para os nossos pequenos e também, com certeza, tem algo a mais que a gente aprende, né? Então, vamos seguir aqui para nosso próximo slides. Falando sobre, não vou passar, eu vou falar aqui um pouco sobre os resíduos sólidos classificados que são divididos em classes de tipo 1, tipo 2, na qual eu vou falar um pouco mais sobre os de classe 1, que são os resíduos que em função de sua propriedade física, química ou infectocontagiosas apresentam risco à saúde e ao meio ambiente, né? Que são, no caso, esse símbolo, por exemplo. Eles são divididos em produtos de inflamabilidade, como já mostrei aqui, produtos de inflamabilidade, produtos corrosivos, produtos reativos, né? Eu não falei sobre isso, mas é bom lembrar. São produtos radioativos, produtos tóxicos
E patogenicidade, né? Eu não coloquei esse patogenicidade aqui, mas também são de classificação, são produtos, materiais que são classificados aí como resíduos perigosos. Vamos conhecer agora na próxima slide sobre cada um deles. Isso, resíduos perigosos. Né? Como eu falei, são os resíduos classificados aí na classe 1, que são os materiais altamente perigosos à vida e ao meio ambiente. Os produtos de inflamabilidade, que são os produtos inflamável, os de corrosividade são os produtos de corrosivos, né? Produtos corrosivos, os reatividades, os toxicidades, os patogenicidades, e vamos conhecer um pouco sobre cada um deles agora, no próximo slide. Classe 2. Antes de prosseguir, eu coloquei sim esse slide aqui antes de começar, porque eu não vou falar muito sobre os materiais de classe 2, que são os materiais que não têm relação nenhuma com os materiais de classe 1, que não são os materiais, não tem materiais radioativos, não tem materiais tóxicos, são os materiais que são descartados aí por nós, né, que são os plásticos, os papelões, né, os papéis, os vidros. Então, ele prejudica sim o meio ambiente, sim, né? Todo tipo de poluição prejudica a vida, mas não tão quanto os produtos de classe 1, que são altamente tóxicos, altamente perigosos à vida de várias formas, certo? Então aqui, coleta seletiva, né? Acho que muitos conhecem, né, esses símbolos aqui, que eu não deixo de ser símbolo, porque a gente vê, nós já sabemos, né, que são os descartes, né, as separações dos lixos, por exemplo, o papel, o plástico, o vidro, o metal, né? E aqui, assim, talvez nós conhecemos mais esses quatro lixeiros aí, né? Que são os que mais utilizamos aqui no dia a dia. Mas tem essas outras, são 10 divisão de materiais, né? São 10 lixeirinhas com cores diferentes para nos alertar em separar esses materiais. Então, quando esses materiais são separados de maneira correta e que tenha uma coleta seletiva aí, esses produtos vão para cá. Ser o quê? Transformado. Então, esses produtos aí vai ser reciclado. Então, é bom lembrar, os produtos de classe 2, eles não têm relação com a classe 1, que são os de materiais perigosos, mas ele também prejudica a vida, como? Poluindo as águas, né? Também tem as suas formas de poluição, que prejudica sim, mas não tão quanto os outros. Sim, agora vamos começar aqui a falar sobre os produtos que apresentam risco, né, à saúde aí, em sua totalidade. Resíduos que apresentam risco à saúde e ao meio ambiente. São eles os inflamabilidades, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Vamos conhecer um pouco sobre quais são os produtos que faz parte aí do inflamável, dos produtos inflamáveis. É definida como a facilidade com que algo queima ou entra em ignição. Ou seja, né, sai faísca, né, ignição é isso. Causando fogo ou combustão. Então, quais são esses produtos? São exemplos de produtos inflamáveis. Ou hidrocarbonetos, os álcoois, os aldehídos, a acetona e entre os outros produtos. Mas olha aqui, pessoal,
algo muito importante em saber, que tem, né, alguns produtos alguns produtos inflamam em contato com o ar. Então, nem sempre o produto ele vai inflamar, ou seja, ele vai pegar fogo. No caso, nós estamos falando da inflamabilidade de produtos que têm facilidade em pegar fogo, em causar fogo. Nem sempre ele vai causar fogo, pegar fogo com o fogo, né? Pelo contrário, existem produtos que pegam fogo com outra coisa. Por exemplo, o ar. Há produtos que causam combustão com o ar, em contato com o ar. Ele não pode ter contato com o ar porque ele pega fogo. Quais são esses produtos? Então, há exemplos aqui, eu coloquei aqui o fósforo branco, o amarelo, o sulfeto de sódio, né? Que são os produtos que se inflamam em contato com o ar. Mas também tem os que inflamam em contato com a água. Olha o quão é importante saber afastar, né, quando nós vermos esse símbolo de chama. Porque nem sempre, às vezes nós ligamos o fogo ao fogo, né? Não chega perto do fogo porque vai pegar fogo. Não, nem sempre pega fogo com fogo. No caso, possa ser que pega fogo com ar, e nesse caso aqui também, os produtos que provocam, né, que causam fogo ou combustão em contato com a água. Então, quando tem contato com a água, ele provoca um fogo, né? São exemplos aí o sódio metálico ou o carbureto de cálcio, né? Pode ter aí mais outros, né? Mas eu coloquei aqui só esses produtos que são bastante inflamáveis. É muito importante saber. O fósforo é um produto muito importante, né? Porque às vezes nós conhecemos aí o fósforo de casa, né? Os palitos de fósforo, mas já dá para saber que ele é, né? Ele é assim perigoso, né? Porque ele pega fogo. Só que ele pega fogo ali em contato com, né? Com ali a pólvora que tem na caixinha. Mas existem aí esses tipos de fósforo, porque existem o fósforo branco, existem o amarelo e o vermelho, que são altamente perigosos, tóxico, né, também tóxico. Além disso, né, além de inflamável, também são tóxicos. Então, foi bom saber sobre isso, né, gente? Que além, não existem produtos que inflamam não só em contato com fogo, mas também com o ar e com a água. Importante saber. Vamos continuar. Os corrosividade. Corrosividade. Os produtos corrosivos incluem ácidos, bases, oxidantes e fósforo branco e provocam um quadro característico de queimadura química. Né? A terminologia empregada para o agente corrosivo muitas vezes torna-se confusa, especialmente quando é empregado ao termo cáustico. Porque a gente, quando fala que é um material corrosivo, nós já ligamos no cáustico, por exemplo, na soda cáustica. Né? É cáustico, esse produto aí, ele corrói, né? Então a gente já sabe. 1 grau aí, a gente imagina que tem muitos outros produtos, tanto quanto ou mais, né, corrosivo, né, muito perigoso também, do que o cáustico, a soda cáustica. Existem muitos ácidos, muitos tipos de bases, muitos oxidantes, fósforos. O fósforo, como eu falei, ele aparece também como corrosivo, porque, por exemplo, o fósforo branco, como ele pega fogo, né? Ele tem facilidade em pegar fogo.
em contato com o ar. E depois disso, depois que ele pega fogo, não acabou não. Ele tem esse grau aí de periculosidade em ser muito... ter esse grau aí de corrosivo, né? Ele provoca aí essas queimaduras, eles são tóxicos também. Tem essa forma dele. Então é importante saber que não existe só o cáustico, existem muitos outros tipos de substâncias aí que causam irritação, que queima e que corrói. Não é verdade? Não vou falar assim detalhadamente sobre cada produto, que são muitos, mas só para alertar que existem tantos outros. Reatividade ou nuclear. Eu coloquei essas imagens, né, que são aqui essa indústria aqui, indústria nuclear, que ela solta esse vapor, perceba, e que é altamente tóxico, que faz muito mal à saúde. Também aqui, esse símbolo, como eu mostrei lá no início, eles são símbolo de toxicidade, né? Esse aqui também, né, que é radioativo também. Esses produtos que é também conhecido, né, que é utilizado aí nas agriculturas. Vou falar um pouco sobre essa reatividade ou nuclear, esse produto que é de origem aí de reatividade ou nuclear. São materiais e produtos altamente tóxicos. Os lixos nucleares e hospitalar, né, o lixo nuclear e hospitalar entram para essa lista de reatividade, tanto o nuclear quanto os reativos. Os radioativos, né, que são esses aqui, ó, nuclear e os nuclear e os radioativos. É resultado da manipulação de materiais radioativos utilizado na agricultura, na indústria, na medicina, nas pesquisas científicas e nas produções de energia. Isso são exemplos aí que são utilizados. Esse tipo de produto que são altamente tóxicos. Também a toxicidade, né, que são os produtos, principalmente aqui que tem essa plaquinha aqui. São os produtos altamente tóxicos. Substâncias tóxicas ou que apresentam propriedades nocivas ou perigosas. Exemplo, eu coloquei, né, o mercúrio, o chumbo, o alumínio, o níquel e arsênico. São os produtos aqui que apresentam aí essas propriedades perigosas, nocivas ou perigosas. Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio, ele faz parte aí dos metais pesados. Ele é um metal muito pesado e muito perigoso. Ele é muito, assim, ele é um metal líquido que parece água, mas ele é muito pesado e muito perigoso. O que esse material afeta, né? Ele afeta o cérebro, os rins e o fígado. O chumbo, ele afeta o cérebro e o fígado. O alumínio, ele provoca AVC, anemia e também provoca o cérebro também. A memória, no caso. O níquel, ele provoca câncer e também doença da pele. O arsênico, ele também provoca os rins, o fígado, ele também causa dor de cabeça, fadiga, confusão mental, né, entre outros. Assim, é bom ter esse conhecimento, né, do quais são os tipos de
aonde é que eles provocam, né? Quais são as áreas que eles mais afetam. Então, aqui vamos ver o que tem aqui pela frente. O último, né, da nossa lista aqui, que é o patogenicidade. É também uma área, né, bastante perigosa, né, que é o ramo da patologia, que se dedica a analisar a origem de um estado morboso. A sua finalidade é estudar os acontecimentos que se desencadeiam a partir da ação de um fato etiológico e que chegam até a manifestação da doença. Então, também é considerado aí produtos perigosos, né, que são aí de contaminação. Vamos lembrar, né, aí um pouco da importância da coleta seletiva. Por quê? Porque todos têm um lugar de descarte. Todo tem que ter um lugar de descartar o lixo, seja ele qual for, precisa ter um ambiente adequado, apropriado para cada tipo de lixo, certo? Então, seja eles de que for, produzido por quem for, necessita desse tipo de descartar no lugar correto para que não haja esse tipo de problemas, né? Tipo de poluição, tipo de poluição mesmo, de afetar aí a saúde e ao meio ambiente. Vamos falar um pouco da importância das lixeiras, da coleta seletiva. Então, as lixeiras da coleta seletiva ajudam muito na identificação correta dos resíduos. De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, há 10 tipos de cores de itens para depósitos dos lixos. A gente tem o conhecimento, como eu falei, demais aí do azul, do vermelho, do verde e do amarelo, né? Mas são 10. Mas, se colocar essas lixeiras sem o nome, né? Muitos lugares, eles não têm o conhecimento de saber quais são as cores de cada depósito, de cada lixo, né? Então, vamos só lembrar que o azul descarta o papel e o papelão. O vermelho, o plástico. O verde, o vidro. O amarelo, o metal. O preto, a madeira. O laranja, os resíduos perigosos. O branco, lixos hospitalares. O roxo, resíduos radioativos. O marrom, o orgânico. E o cinza, os contaminados ou não recicláveis. Então, percebe que existe, né, separação para todo tipo de lixo. Basta fazer essa separação desses lixos para que cada lixo vai para o lugar, para seu lugar, para o porto seu lugar. Cada um tem um lugar de ir. Cada um tem um lugar adequado para ser descartado. Basta que seja descartado no lugar certo. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje ela está muito, né? Aqui já estamos aqui passando pela primeira vez, né? Os 50 minutos. Muito bom saber aqui da importância da coleta seja seletiva, assim, seletiva de todos os produtos, não só dos produtos de classe 1, que são, né, o papelão, papel, plástico, esse tipo de produto, mas também saber que existem, né, lugares adequados para outros tipos de lixo e saber que eles não são misturados, que eles têm cada lugar para cada qual, cada um seu quadrado, né? Então, pessoal, é muito bom saber e muito bom fazer essa separação desse lixo. Se na sua cidade tem aí esse coleta seletiva, então não deixe de fazer essa separação, né? Para que haja aí essa trajetória para o lugar certo, né? Para que não venha essa consequência, não volte para nós,
em dobro, né? Porque a gente vai, tudo que vai volta, né? Então, é muito importante. Vamos aqui, né? Chegamos ao fim da nossa aula. Sempre eu agradeço para vocês no início de todas as aulas. Dessa vez foi diferente. Eu vou colocar aqui o meu agradecimento para vocês no finalzinho dessa aula. Agradeço a todos vocês que vêm aí acompanhando, né, desde a minha primeira aula e que faz muito importante para mim, tanto para vocês que assistem. É um trabalho acadêmico, não é uma aula de um professor já atuante. É um trabalho acadêmico na qual eu estou aqui fazendo como eu falo, estágio, né? Um estágio supervisionado em ensino médio. Por quê? Porque era para a gente estar em sala, né? Então, assim, sempre eu esclareço essa parte de impactos de pandemia, né? Que fez com que nós estarmos aqui dessa forma, porque nós não estamos, né, em sala de aula, por isso. Então, agradeço vocês que estão aí desde o início, que estão me ajudando, colaborando, dando sua contribuição para me ajudar, que são que seus comentários são muito importantes para mim nessas aulas. Obrigada, mais uma vez, por vocês assistirem e comentarem. Não deixem de comentar. O seu comentário é importante para mim. E até a próxima aula.